Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o programa Rotary em Ação, do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Como o propósito do programa Rotary em Ação é convidar pessoas com conhecimento em áreas específicas, como promoção da paz, saúde, combate a doenças, apoio à educação, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental. Hoje o nosso convidado é o companheiro Juliano Camilo Borges, ele que é o coordenador distrital do Interact do Distrito 4510 e também ele é associado ao Rotary Clube de Presidente Prudente Nascente. Companheiro Juliano, é um prazer tê-lo aqui. Quero, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, agradecê-lo por ter se disposto a vir aqui a falar um pouco sobre a atuação do coordenador distrital do Interact e também de outros assuntos relacionados ao Rotary. Muito obrigado. Primeiro eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Sinto lisonjeado, vindo do companheiro Giroto, do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, que é um clube que eu admiro bastante, que é ativo na comunidade, tem história na cidade e no distrito. Então, para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui presente, poder falar com o companheiro nessa oportunidade. Obrigado, Juliano. Companheiro Juliano, antes, porém, de nós entrarmos especificamente no nosso bate-papo, que na verdade é um bate-papo, vamos conhecer um pouco do histórico do nosso convidado. Eu pergunto, quem é Juliano Camilo Borges? Olha, é um jovem idealista, né? Eu tive a satisfação de nascer em Paraguaçu Paulista, mas fui registrado em Maracaí, é uma cidade que eu tenho um carinho imenso. E lá hoje tem duas situações lá que me marcam muito, né? Que a entrada de Maracaí recebe o nome do meu avô, Ismael Borges, e o cemitério da cidade recebe o nome do meu pai, Ronaldo Borges. Então a cidade é uma cidade que eu tenho muito carinho. E depois nós viemos para Prudente, né? Viemos para Prudente, é onde eu pude desenvolver, né? Evoluir, e pude me formar em administração, também tenho técnico em contabilidade. Depois pude participar de inúmeras atividades voluntárias da cidade e também foi onde eu conheci o Rotary, né? Então eu ingressei no Rotary em 2004, né? Próximo quando eu cheguei em Prudente em 98. E também trabalhei com a questão de formação. Eu estive estudando fora, né? Fiz gestão pública no Chile, também economia no Chile, depois passei por alguns países, Alemanha, México, Argentina, Uruguai, enfim, estudando gestão pública e trabalhei na Unipontal como secretário executivo, na Câmara dos Deputados como secretário parlamentar, do então deputado Lobi Neto, de São Carlos. Na Unipontal, na época, o prefeito era o Alberto Centeio César Araújo, o IEA, prefeito de Rancharia. Depois trabalhei 8 anos no município de Prudente como responsável pela implantação das políticas públicas de juventude na cidade, que foi para mim um grande aprendizado. Poder servir a cidade sempre é um grande presente. Então eu pude, ao longo de 8 anos, servir o município, servir a nossa juventude e viver Rotary, porque eu acredito muito na filosofia, mais se beneficia que melhor serve, de melhores oportunidades, de melhores amizades, isso que a gente ganha na vida. Essas oportunidades e amizades que a gente encontra no decorrer do processo. Muito bem. Companheiro Juliano, um dos enfoques do nosso programa é exatamente o apoio à educação, o desenvolvimento comunitário. E vimos então pelo seu currículo que você é voluntário desde a sua adolescência, né? Atuou e atua ainda em diversas entidades sociais, onde contribuiu com mais de 100 projetos na comunidade. Eu gostaria que nosso bate-papo se desse exatamente sobre esse assunto no momento agora.
O primeiro projeto... Esses projetos o todos. primeiro projeto que eu tive a oportunidade de idealizar e realizar com parceiros foi em 2002, né, foi um projeto através da Central de Voluntários em Ação, a Central de Voluntários em Ação que foi fundada pela Maria Auxiliadora, né, e depois eu fui membro da diretoria da Central de Voluntários em Ação. E o segundo projeto que nós realizamos, o primeiro projeto foi doação de brinquedos na época, a coleta de brinquedos na cidade, junto com o Imparcial, enfim. Então, a Central encabeçou naquela época esse projeto. E o segundo projeto foi Falar Bem. Foi um projeto que nós realizamos e, na oportunidade, foi quando eu conheci o Rotaract. Por quê? Qual que era a ideia do projeto Falar Bem? Era reunir as lideranças juvenis da cidade na época, que tinham protagonismo, seja no Demolei, seja no Rotaract, seja no Interact, no grupo de jovens da igreja, para que eles pudessem aprimorar sua liderança e aprender a falar em público, a oratória. Então, isso foi o segundo projeto que eu realizei, tive a oportunidade de realizar junto com esses parceiros, e na oportunidade eu conheci o Rotaract. Aí foi a porta de entrada. Teve projetos que foram realizados pelo Rotaract, jornada de liderança, sempre com ênfase no desenvolvimento da pessoa. Eu sempre acreditei que a evolução do capital humano tem que ser a prioridade na agenda de qualquer entidade, de qualquer organização. E isso possibilitou novos projetos. Quanto mais projetos vai fazendo, novos projetos vão surgindo, né? Tivemos um projeto voltado à questão da desnutrição no Parque dos Pinheiros, na época. Um projeto que levou multimistura, que era a junção de casca de ovo, leite ninho, enfim, para a gente ajudava a pastoral da criança lá no Parque do Pinheiro. Era um projeto que envolvia o Rotaract, que envolvia também o Rotary Nascente, aí já começar a história do Rotary Nascente. E isso foi um projeto muito interessante, porque eram jovens que buscavam parcerias para levar um produto, né, que pudesse dar condições das crianças de se desenvolverem. Então, essas realidades. E também trabalhei no hospital estadual, né, lá como voluntário praticamente, e cuidando de crianças. Então, eu sempre fiz trabalho voluntário e trabalho profissional, né, porque na época também trabalhava no escritório de contabilidade. Na época eu fazia faculdade, escola de contabilidade, e também fazia trabalho voluntário. Na igreja, eu fui presidente do grupo de jovens da igreja também, tinha bastante projetos voltados aos jovens na comunidade. Então, sempre foi projetos voltados a jovens na cidade como um todo. Projetos de redação, de concurso de redação. Teve um projeto que foi feito em 2008, inclusive que eu fui para Montevidéu apresentar esse projeto, que foi o mapeamento da juventude da cidade. Nós convidamos a FATEC, na época, para nos ajudar, o pessoal da Unesp, e trabalhamos o mapeamento dos nossos jovens, e aí para direcionar as políticas públicas do município. Então foi um projeto também voluntário, que acabou sendo premiado e pude levar, inclusive, uma pessoa junto comigo, que me ajudou no projeto, para Montevidéu, no Uruguai, para apresentar esse projeto que era voltado a uma parceria com a ONU. Então, quer dizer, eu sempre acreditei em projetos, né? Tanto é que eu fiz depois uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, para melhorar as habilidades, porque eu acredito muito na articulação, no envolvimento de pessoas, e isso faz a diferença na construção dos projetos. Padre Juliano, o que leva uma pessoa a se dedicar exatamente ao voluntariado ou à preocupação com as pessoas mais necessitadas através desses projetos? O que o motivou? É a transformação que você faz na vida das pessoas, né? Eu acredito muito nisso, porque você acaba ganhando. Você acaba ganhando. Eu me sinto um privilegiado. A gente não ganha monetariamente, financeiramente. Acho que quando você vai fazer isso, você não tem essa essência. Mas você conhece pessoas, você tem relacionamento com pessoas que abrem oportunidades, abrem novas portas, né? Hoje o lema do Rotary Rotary abre oportunidades. Então, se você dialoga com pessoas, entende a situação, se dedica àquele projeto, nada é por acaso. Então, você vai acumulando, a gente fala em gerenciamento de projeto, em lições aprendidas. Então, você vai aprendendo uma lição aqui, uma lição acolá, e isso vai te ajudando até profissionalmente. Que hoje, por exemplo, toda essa articulação, essa rede que eu tenho,
ela praticamente me ajuda também no profissional, seja na empresa, quando a gente tem que vender nossos produtos, ou seja, através da assessoria política. Então, quer dizer, consultoria, então, isso ajuda bastante, porque quando você conversa com alguém, você já sabe mais ou menos qual o caminho que você pode trilhar e quais as pessoas que você pode conversar e construir um diálogo no sentido de ajudar determinada ação, determinado projeto, enfim. Isso é muito importante, é enriquecedor. Alguns países estimulam desde criança o voluntariado, né, com premiações, mostrando o quanto é importante. O voluntariado, para quem quer crescer profissionalmente, é um importante processo de evolução. Por exemplo, quer citar uma situação. Eu tinha, nessa época, uns 19, 20 anos, eu estava na bacalhauada do Rotary Sul, né? Meia-noite, num sábado, servindo vinho num jantar. Primeiro que eu nunca teria condições na época de ir na bacalhauada do Rotary Sul. Né? Segundo, ali tinha praticamente 200 empresários da cidade. Você servir, criar, né, uma amizade com algumas pessoas, né, ele olha para você assim, não, mas essas pessoas estão aqui meia-noite servindo, sem ganhar nada, tem algum diferencial. Então isso abre portas, né, abre portas para amizades. Isso é muito importante. Amizade e relacionamento é o que constrói uma pessoa, o que constrói uma carreira, o que constrói um futuro. Então, eu acredito muito nisso. Então, o voluntariado para mim, se puder ajudar, a gente sempre soma força para poder estar junto, para poder fazer algo diferente. E aí o Rotary abriu oportunidades, não é verdade? Abriu oportunidades. Eu gosto muito de Rotary. Companheiro Juliano, você também atuou como secretário executivo da Unipontal, né? Da Unipontal. Unipontal, entidade que reúne presidentes de fundos de solidariedade. Tem a Amo Pontal, que é das primeiras damas, hoje acredito que está desativado, mas a Amo Pontal é a entidade que representa as primeiras damas dos 32 municípios da região de Presidente Prudente. E a Unipontal é a entidade que representa os 32 prefeitos da nossa região. Na época, eu era o secretário executivo da Unipontal e nós trabalhávamos em parceria com a Amo Pontal, com agenda em São Paulo e com agenda em Brasília, na questão de projetos voltados ao Fundo de Solidariedade dos municípios, que é um importante trabalho que as primeiras damas voluntariamente desenvolvem nos municípios. E pela Unipontal, tive o privilégio também de fazer uma parceria com o Tribunal de Contas da União e com o Ministério do Planejamento, no sentido de capacitação e qualificação dos servidores públicos da nossa região, no sentido de elaborar projetos junto ao Ministério para que pudesse captar recursos para as cidades. Então foi um projeto que custaria em torno de 2 milhões, porque era capacitação e qualificação. A iniciativa privada cobrava na época em torno de R$5.000 a R$7.000 para capacitar um profissional. Nós fizemos no Prudente, na região, em parceria com a ONOeste na época, e beneficiamos aí mais de 200 servidores públicos dos 32 municípios, até de outras regiões que quiserem fazer o curso conosco aqui. Então, sempre trabalhando na questão da evolução do capital humano. Muito bem. O programa Rotary em Ação dá um breve intervalo, voltamos no próximo bloco.